Romanos capítulo 6, do 1 ao 14. Eu lerei inicialmente apenas o verso 1, os demais versículos faremos a leitura no decorrer da exposição bíblica. O texto diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Amado Senhor, diante desta pergunta, nós queremos meditar nesta noite. Queremos entender, ó Deus, sobre uma vida de santidade. Santifica-nos segundo a Tua palavra. A Tua palavra é instrumento de santificação. Esse é o meu pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar, meus irmãos? Irmãos amados, considerando que nos últimos domingos eu preguei mensagens com foco mais evangelístico, nesta pregação e pelo menos na próxima, eu quero sistematizar um pouco a doutrina do pecado e da graça. Este capítulo de Romanos pode ser dividido em duas partes. Hoje nós falaremos sobre a primeira delas e domingo que vem, se Deus permitir, abordaremos do verso 15 ao 23, respondendo outra pergunta: quem é seu Senhor? O pecado ou Deus? Meus queridos irmãos, entre 1869 e 1916, na Rússia, houve um monge de grande influência chamado Grigori Rasputin. Ele foi um místico religioso muito influente do imperador Nicolau II, e a sua doutrina parece ter sido esta. Quanto mais uma pessoa peca, mais graça ela receberá. Infelizmente, este homem foi um ardoroso evangelista e uma de suas passagens favoritas foi extraída deste mesmo capítulo de Romanos. Quando diz: vocês não estão debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Meus queridos, esta heresia, isto é, falsa doutrina, é chamada de antinomianismo. Antinomianismo. Este termo vem do grego anti, que é contra, e nomos, lei, significando contra a lei. Historicamente, esta era uma heresia cristã que sustenta que os crentes estão libertos da lei de Deus. Por exemplo, os 10 mandamentos, outras regras éticas da Bíblia. Conta-se que este monge Gregório, ele falava de forma persuasiva, atraindo grandes multidões. Entretanto, o seu vizinho nunca ia ouvi-lo. E quando alguém perguntou a este vizinho, como é que nunca vimos você em seu auditório? Por que você não vai? A resposta foi: porque eu sei que o quintal dele está cheio de propriedades alheias. Irmãos, infelizmente, mau exemplo como esses tem se repetido na atualidade. Escândalos financeiros, escândalos sexuais envolvendo sacerdotes e líderes religiosos têm desencaminhado muitas pessoas que muitas vezes ficam desencorajadas.
Eu espero que esta má influência não seja obstáculo na sua caminhada cristã. Daí a importância de voltarmos o nosso olhar para o que a Bíblia diz sobre os autênticos servos de Deus. A partir do capítulo 6 de Romanos, Paulo deixa de falar do fruto da justificação, que é a paz com Deus, para falar da santificação. A ênfase agora deixa de ser o status legal do crente, passando a evidenciar a condição moral daquele que entendeu a justificação pela graça. Se a justificação é a causa da nossa salvação, a santificação é o resultado dela. Então, com bastante entusiasmo, até o capítulo 5 deste livro, Paulo tinha acabado de pregar sobre as riquezas da graça de Deus. Mas ouçam só o que diz o comentarista William Hendrickson sobre a situação dos primeiros leitores de Romanos. Ouçam só o que ele diz. Ele diz o seguinte: para muitas pessoas, especialmente os judeus e os ex-pagãos que haviam abraçado o judaísmo, a sua ênfase sobre a graça divina como a única fonte de salvação era algo novo. Para alguns dentre eles, isto é, alguns dentre os leitores de Paulo, era como se esse pregador mencionasse e estivesse mencionando ou minimizando o valor das obras. Eles arrazoavam o seguinte: que as obras significam tão pouco, por que então realizá-las? Além disso, se a graça é tudo, então por que não pecar deliberadamente a fim de dar à graça a ocasião de operar? Na época de Paulo, muitos pensavam assim: se a graça de Deus é grande, eu vou pecar à vontade, porque a graça me perdoa. Meus irmãos, aqui neste capítulo 6, o apóstolo Paulo vai contra esta ideia de que os fins justificam os meios, de que a graça pode ser produzida por viver em pecado. Pois bem, é pensando sobre isso que eu quero falar nesta noite sobre a seguinte pergunta temática, e você pode ver no telão. Jesus é o meu Salvador. E agora, como viverei? Como viverei? O primeiro passo para vivermos como servos de Jesus é se identificando com Ele através do batismo. Podemos conferir isso dos versos 1 a 5. A resposta de Paulo à pergunta: continuaremos pecando para que a graça aumente? A resposta de Paulo é exatamente de modo nenhum. De modo nenhum. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Irmãos, é comum as pessoas continuarem no erro por confiarem cegamente no amor e na paciência de Deus. Essas pessoas inconscientemente estão dizendo assim: se Deus é amoroso e bom, Ele não vai me mandar para o inferno. E até pensam: um dia eu ainda vou consertar com Deus e ser um crente fervoroso, fiel. Afinal de contas, eu vivo até melhor do que muitos membros de igrejas. Por outro lado,
Existem aquelas pessoas que não dão crédito à graça divina e até pensam que não nasceram para serem salvas. Certo é que as pessoas que estão nesses dois extremos se apoiam em pretextos para continuarem no erro. Eu me lembro que em 2018 eu li um livro sobre este assunto, e o autor contou que certa vez ele foi almoçar em um restaurante com um jovem que estava frequentando a igreja em que ele pastoreava. Ele dizia que aquele jovem fez muitas perguntas interessantes a respeito das escrituras sagradas. E ambos tiveram uma conversa muito sadia por algumas horas. Aí, no final, o pastor perguntou ao jovem: "O que você vai fazer? O que você vai fazer com o seu pecado?" Aí ele disse que aquele jovem engoliu seco e, disse ele, "eu espero que Jesus tenha cuidado dele." Aquele jovem já era convertido há muito tempo. Ele queria fazer parte da igreja, diz o autor, mas dizia que não estava pronto para ser batizado. E esta é a conclusão de muitos cristãos. Pessoas que confessam Jesus como Salvador, mas não entendem o que isso tem a ver com a igreja local. Irmãos, nós sabemos que por conta própria não temos o livre-arbítrio de agir de forma contrária à nossa natureza pecaminosa. Como o próprio Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 18, ele diz assim: "Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo." Meus irmãos, assim como o pé de manga, interessante aqui, crianças, ó. Assim como o pé de manga não pode produzir abacate, a nossa natureza pecaminosa não nos permite produzir santidade. Eu quero que as crianças repitam esta rima. Assim como o pé de manga, diz aí, não pode produzir abacate, a nossa natureza pecaminosa não pode produzir santidade. Isso mesmo. Irmãos, por conta própria, não podemos produzir santidade por causa da nossa natureza pecaminosa. Somente pela intervenção de Deus que o poder do pecado é neutralizado em nossas vidas. Interessante que nesse texto Paulo usa o acontecimento da morte e ressurreição de Cristo para exemplificar a nova condição daqueles que tiveram a experiência da conversão. Pensemos primeiramente no acontecimento da morte de Cristo e na simbologia ou no símbolo usado por Paulo. Observe comigo na sua Bíblia aí o que diz a primeira parte do verso 5. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. A morte de Cristo, a morte de Cristo, ela é a razão da nossa união mística com Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 11, logo após a morte e ressurreição de Lázaro, o Sinédrio, vocês devem se lembrar que o Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Religioso dos Judeus,
O Sinédrio se reuniu para planejar a morte de Jesus. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu eles dizendo assim: vós nada sabeis. Não consideram que vos convenha que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele disse isso não de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Aí João 11, verso 52 diz assim: e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Portanto, meus queridos ouvintes, os filhos de Deus, eles são unidos. Os filhos de Deus são unidos em um só corpo através da morte redentora de Cristo. E voltando para Romanos capítulo 6, verso 6, diz assim: sabemos que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. O que significa então este velho homem, ou velho eu? Esta é a nossa condição do passado, meus irmãos. É nossa natureza humana antes da graça de Deus, a qual foi crucificada. É por isso que em Gálatas, capítulo 6, verso 14, Paulo diz: mas longe esteja de me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ainda voltando lá para Romanos capítulo 5, lá em Romanos 5, tanto no verso 12, quanto no verso 17, no verso 19, Romanos 5, 12, 17 e 19, Paulo falou dessa semelhança com o primeiro Adão. Assim também ele vê todos os crentes como se estivessem presentes em Cristo. Se por um lado, sem Cristo, todos nós estávamos perdidos como Adão, estávamos ou tínhamos Adão como nosso representante, um homem pecador. Se por um lado éramos assim, por outro lado, com Cristo vindo ao mundo, nós temos um representante perfeito. Perfeito. Quando Cristo morreu na cruz, os seus verdadeiros seguidores morreram todos ali com ele. E isso, irmãos, nos lembra também Gálatas capítulo 2, versículo 20. Muitos gostam deste texto e até lembram deste versículo, quando diz: fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora que a vida que agora vivo no corpo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. O propósito desta simbólica crucificação, conforme o versículo 6 que nós lemos, é para que o corpo do pecado seja destruído. Seja destruído. O propósito é que não sirvamos ao pecado como escravos dele. Em outras palavras, meus irmãos, quando alcançamos a salvação, nós não paramos definitivamente de pecar, mas finalmente nós passamos a ser vitoriosos no conflito por meio de Cristo Jesus. Agora, o pecado não mais tem o domínio sobre nós. Não tem mais domínio.
Teologicamente, este processo de santificação da nossa natureza, esse processo é chamado de santificação. Ou melhor, esse processo de mortificação da nossa natureza é chamado de santificação. Conforme o breve catecismo de Westminster, um dos documentos que sistematizam a nossa doutrina, ele define o seguinte: a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. Portanto, este relacionamento com Cristo nos habilita a morrer para o pecado, redirecionando todos os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas vontades para a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o teólogo Wayne Grudem, ele diz o seguinte: a santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. Em nossa vida presente. Pense nisso. Pense nisso. O reverendo Arival Dias, em seu livro Rede de Discipulado, ele diz que a regeneração muda a nossa natureza. A justificação muda a nossa posição. E a santificação muda o nosso caráter. Pense nisso. A santificação muda o nosso caráter. Lendo todo o livro de Atos, irmãos, nós podemos perceber que diversas pessoas tiveram este caráter transformado. Inclusive o apóstolo Paulo, você pode ler lá em Atos capítulo 9, quando conta a conversão dele. Em Atos 25, 26, ele repete por 2 vezes o testemunho da sua conversão, como que aconteceu, como que ele obteve um novo caráter em Cristo Jesus. E todas essas pessoas tiveram um símbolo, uma simbologia dessa mudança de caráter. Uma simbologia que era o símbolo de um caráter transformado. Assim elas eram batizadas, aliançando-se com o seu mestre Salvador. É por isso que nos versos 3 e 4 deste texto, nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo faz uma analogia, ou seja, uma comparação dessa nova vida, aplicando-a ao batismo na vida do crente. Acompanhe na sua Bíblia os versos 3 e 4, quando diz assim: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Interessante que Paulo aqui faz o uso de um recurso de linguagem onde a resposta a essa pergunta é óbvia. Está clara a resposta aqui. De fato, como diz aqui esse verso 3, de fato não podemos ignorar
que através do sacramento do batismo, os que creem em Jesus são simbolicamente sepultados com Ele. E só definindo o termo sacramento, talvez seja uma palavra nova para você. Sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, da aliança da graça. Ela é imediatamente instituída por Deus para representar Cristo e os seus benefícios, confirmar o nosso interesse nele, bem como diferenciar visivelmente os que pertencem à igreja do resto do mundo e solenemente envolvê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Importante essa última parte. Segundo a sua palavra. Essa definição está lá na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 27. O batismo é um desses sacramentos. Há mais de 2000 anos, os cristãos têm obedecido à ordem dada por Jesus em Mateus 28, 19 e 20. Ordem essa que é seguida pelos apóstolos, em que os que creem em Jesus devem ser batizados em seu nome. Agora, confira aí na sua Bíblia, nos versos 3 e 4, você vai perceber que essa palavra batismo aparece algumas vezes nesses dois versículos. Primeiro, todos nós fomos batizados em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Segundo, fomos batizados na sua morte. E terceiro, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Observe que Paulo se inclui nesse batismo, e o mesmo que ele diz lá em Gálatas, quando ele diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. De Cristo vos revestiste. Como sabemos, o batismo é uma cerimônia instituída por Jesus, e é por meio dessa cerimônia que os primeiros convertidos, até mesmo Paulo, haviam sido inseridos na comunidade através de uma relação muito pessoal com Jesus. As pessoas são inseridas no relacionamento com Jesus e aprendem então o significado da sua morte e ressurreição, que são representados pelo batismo, conforme este texto. Portanto, este é o mesmo princípio para os novos convertidos da atualidade. Você pode ver como o texto ali na tela, Jesus é o meu Salvador. E agora? Como viverei? Observe que de forma semelhante, esta foi a mesma pergunta feita por algumas pessoas após entenderem a salvação de Deus. O que faremos, irmãos? Como está lá em Atos capítulo 3, capítulo 2. Crede no Senhor Jesus e sede batizado e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a promessa para você, para vocês, para seus filhos, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Fui convertido a Jesus, e agora? O primeiro passo para viver como servo de Jesus, como vimos aqui, é se identificando com Ele através do batismo.